Posso se assentar? Não, já saiu o tema do próximo trimestre. Nós vamos estudar os 12 profetas menores. Não é? Oh, meus. Então vai ser uma dificuldade, né? Porque para achar esses livros, esse povo sofre, né? Mas nós vamos estudar de Oséias até Malaquias. Vai ser o tema do próximo trimestre. Então, irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 6, a despensa vazia. Completando, então, este estudo a respeito dos dramas sociais. Nós vimos que a sociedade, o homem foi feito para viver em sociedade. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus. E Deus então fez que o homem fosse um ser gregário, um ser social. Assim como nós não vemos uma formiga isolada, nem uma abelha isolada, nós também não vemos um ser humano isolado. Mas essa sociedade foi afetada pelo pecado. O pecado entrou no mundo pelo homem, e o homem formando a sociedade, o pecado também se espraia pela sociedade. E nós vimos que vivemos em sociedade, mas não estamos livres da violência. Foi o primeiro drama social que nós vimos. A violência, o pecado deu origem à violência. Já nos dias de Noé, a Bíblia diz que a terra se encheu de violência e nós vivemos hoje os dias de Noé, porque Jesus disse que assim como eram os dias de Noé, assim os dias da vida do Filho do Homem. Nós vimos a questão dos traumas da violência social. Na semana passada, nós falamos sobre as aflições da viuvez. O pastor José Serafim nos falou aqui sobre o problema da viuvez. Nós vimos que na Bíblia, a viuvez, a viúva, simboliza aquele que é excluído da sociedade. Porque a sociedade imersa no pecado, ela exclui as pessoas, marginaliza as pessoas. E nós vimos que a viúva, o órfão, o necessitado, são as figuras bíblicas a respeito, que simbolizam aqueles que são excluídos. A exclusão social é uma realidade cada vez mais gritante, porque o pecado aumenta e uma das consequências do pecado é essa exclusão social. E hoje nós vamos falar sobre o problema da fome, sobre a despensa vazia, a carência de recursos mínimos para a sobrevivência. Também é outra realidade. A cada minuto, 7 pessoas morrem de fome no mundo, sendo 5 delas crianças. São as estatísticas da ONU. E essa é uma realidade muito triste. E uma realidade de que o homem de Deus, a mulher de Deus, não está imune. Não morre de fome quem é pecador só. Não morre de fome quem é incrédulo só. Apesar das mentiras que dizem aí os teólogos da prosperidade, esses pregadores da prosperidade, é muito possível que um justo passe fome. É possível que um justo passe necessidades. A Bíblia nos mostra muitos justos que passavam necessidade, que passaram fome. E nós vamos falar a respeito deles, a começar de Abraão. Abraão mostrou fé em Deus, deixou tudo, a sua casa, a sua parentela, e saiu para a terra que Deus lhe iria mostrar. Que prova de fé. Diz que é o pai da fé. Quando chegou na terra, Deus disse: é aqui, Abraão. É a terra de Canaã. É aqui, esta terra que eu darei a ti e a tua descendência. E ele ficou todo contente. E foi a primeira coisa que aconteceu nessa terra. Quem lê para mim? Gênesis 12 e 10. Depois que Deus mostrou a terra, que foi a primeira coisa que aconteceu na terra? E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Amém. Só. Então, o que nós vemos? Qual foi a primeira coisa que aconteceu na terra de Canaã? Pois que Abraão chegou e Deus disse que era lá. Fome. E a fome era grande. E Abraão teve que largar a terra e ir para o Egito por causa da fome. O amigo de Deus, o pai da fé,
A primeira coisa que aconteceu na terra. Interessante, né? Depois que Deus falou que essa terra ele fez o altar, a gente podia dizer que Deus ia dar uma bênção grande, deu fome. Né? Então, é uma realidade que o crente não está imune. O próprio Filipenses 4,12. Pode ler, Filipenses 4,12. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O apóstolo Paulo também passou fome. Ele disse que ele aprendeu a passar fome. Ele aprendeu a passar fome. Eu acho que foi uma experiência que Paulo, antes da conversão, não teve. Porque ele era de uma cidade de Tarso, era uma cidade romana, ele foi estudar os pés de Gamaliel, não era barato isso, não é? Membro do Sinédrio também não passava necessidades, mesmo se fosse assessor e não membro do Sinédrio, como alguns estudiosos, mas depois que ele se converteu, aí ele aprendeu a passar fome, ter fome. Então, a fome é uma realidade que o crente não está imune. E foi a respeito desse assunto. A Bíblia, a nossa lição, colocou sobre a palavra despensa. A palavra despensa aparece na versão Almeida, revista e corrigida, apenas uma vez na Bíblia. Quem lê para mim? Lucas 12 e 24. Considerai os corvos que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? A única vez que a Bíblia, na versão Almeida Revista Corrigida, fala na palavra despensa, é essa palavra tameion, em grego, que quer dizer um quartinho, uma câmara da casa, um local onde se guardavam os alimentos. Né? Hoje em dia, até o irmão Luiz Henrique, na sua aula, que está aí postada no portal Escola Dominical, ele disse que hoje a dispensa é a geladeira, né? Mas naquele tempo de geladeira tinha um quartinho onde se guardavam os mantimentos para os dias de dificuldade, para o consumo. Então havia um lugar. E a despensa, o cidadão abre um armário, ou esse quartinho onde se tinha os alimentos e a despensa fica vazia. E quando a despensa fica vazia, é uma tristeza muito grande, é um problema muito sério, é uma aflição que vem, porque a nossa sobrevivência está em jogo. Mas Jesus diz: olha, os corvos não semeiam nem cegam, também não tem despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Então, quando a despensa está vazia, não se esqueça, a despensa está vazia, mas Deus ainda cuida de todas as suas criaturas. Pois não, meu irmão? O professor Caraburu, a fome do mundo é uma grande vergonha para nós que somos cristãos, devia ser muito mais esperto para ajudar as pessoas. É verdade. É o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Quando Deus criou o homem, ele sabia que o homem precisava comer. Não é? Eu já falei para os irmãos aqui que a minha fraqueza é um pouco a glutonaria, não é? E então, mas isso eu fico muito feliz quando eu descubro que Deus sabia que eu precisava comer. Não é? Quando Deus criou o homem, ele sabia que eu precisava comer. Quem lê para mim Gênesis 3 e 9. 2 e 9, desculpe. 3, 2, 9. E disse a mulher a serpente. Não é 2, 9, 2, 9. 2, 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vida e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência no bem e do mal. Pode ler o 10 também? E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tomava em 4 braços. Amém. Então, vejam bem. Quando Deus criou o homem e plantou um jardim no Éden para colocar o homem, o que ele pôs no jardim? Primeira coisa, toda árvore boa para comida. O homem precisava comer. Tem muita gente que acha que a Dayana só começava a comer depois que pecado.
6, 31 e 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém. Deus sabe que nós precisamos comer. Deus sabe que o homem, para sobreviver, precisa comer e beber. Jesus disse, de certo o vosso Pai Celeste sabe. Foi Ele que nos fez. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Então, no momento da nossa dispensa vazia, nós não podemos esquecer que Deus não se esquece que nós precisamos comer. Ele fez a comida antes do homem. Ele fez a comida antes do homem, fez a comida para o homem, não é? Então, irmãos, Deus sabe que você precisa comer. Deus sabe que você não sobrevive se não comer, se não beber, se não vestir. Antes não precisava vestir, só precisou vestir depois do pecado. Quando o homem viu que estava nu, aí ele arrumou uma roupa lá que parece que Adão, com a força dele, não era moda. Parece que o negócio dele não era bem assim. Ele arrumou uma roupa ali que não era muito bom. Quem foi que arrumou a roupa decente para o homem? Foi Deus. Deus que os vestiu. Então, Deus tinha feito já a comida e a bebida antes mesmo do homem, como disse aqui o professor Wilson, e depois, quando viu que o homem estava não tinha pecado, então vamos arrumar uma roupa decente. Então, a primeira roupa decente que um homem vestiu foi arrumada por Deus. Precisou morrer um animal, porque se foi verso de tudo, precisou morrer um animal. Mas Deus não deixou o homem pelado, né? Ou mal vestido, maltrapilho, lá com aquelas figueiras lá que não era do jeito. Então, Deus sabe, irmãos. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Deus conhece a nossa necessidade. E se nós estivermos passando necessidade, não nos esquecemos de que nós valemos mais para Deus do que as aves dos céus, os corpos. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber quando estivermos diante dessa grande aflição é que Deus sabe que nós precisamos comer, que nós precisamos beber. Deus tem este conhecimento. E Ele sabe como preparar. O homem não sabe. O caso da vestimenta é claro nesse sentido. O homem não sabe como nós podemos viver. Mas Deus sabe. Mas então por que o homem passa fome? Se Deus sabe que o homem precisa comer. Se Deus sabe que o homem precisa beber. Se depois do pecado Deus sabe que precisa vestir e arrumou a primeira vestimenta, por que o homem passa necessidade? Por quê? Por causa do pecado. Qual foi a grande diferença que aconteceu com o pecado no exato instante com relação a esta sobrevivência do homem? Aí sim agora, Gênesis 3, versículos 17 a 19. Agora, porque deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Então o que acontece? Acontece porque os economistas dizem que é a base da ciência econômica. A escassez de recursos diante dos desejos do homem. O homem, ao cair no pecado, ele acabou tendo desejos incontidos. É a concupiscência que a Bíblia fala. Concupiscência. Né? O pecado gera concupiscência. Então a concupiscência é aquele desejo incontido e incontrolado.
Então o homem passou a desejar mais do que a natureza podia oferecer. E como se não bastasse isso, a natureza deixou de estar à livre disposição do homem. Por quê? Porque antes Deus tinha colocado toda a árvore agradável à vista, boa para a comida. A natureza estava à disposição do homem. Com o pecado, a natureza passou a jogar contra o homem. Espinhos e cardos produzirá a terra. A terra passou a ser maldita. O homem passou a competir com a natureza, a lutar pela sua sobrevivência. Então há uma escassez de recursos, porque não é toda a natureza mais que está à disposição do homem. E o homem precisou trabalhar para sobreviver. Da competitividade também. Exato. Nós vamos chegar lá. Então, o que acontece? A natureza já não está plenamente disponível. Primeiro. Segundo, o homem agora precisa trabalhar para sobreviver. Antes do pecado, o homem já tinha de trabalhar. Porque Deus o colocou no jardim para o lavrar e o guardar. Mas o trabalho não era necessário para que o homem sobrevivesse. Agora o trabalho ficou necessário para a sobrevivência do homem. Então, para o homem sobreviver, ele precisa trabalhar, lutar contra a natureza e, pior de tudo, lutar contra o próprio homem. Por quê? Porque com o pecado o homem passou a ser egoísta, passou a ser individualista. A natureza pecaminosa do homem fez com que o homem não pensasse mais no outro, só pensasse em si. E a gente vê bem isso, porque antes do pecado, quando perguntavam para Adão, quem é Eva? Adão dizia, Eva é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é chamada varoa, porque do varão foi tomada. Depois do pecado, a mulher que tu me deste por companheira, mudou a coisa. Foi ela que aprontou. Ela que se vire com o Senhor, me livra. O relacionamento entre os homens passou a ser egoísta, individualista. Eu quero pensar em mim. Ela que se vire. É a mulher que me desce com a minha, né? Então, isso mudou. Então agora, o homem, para sobreviver, ele precisa lutar contra a natureza, precisa trabalhar para sobreviver e ainda precisa de lidar com o egoísmo do próximo, o individualismo do próximo. É isso que o pecado causou. E a consequência disso, outra não é, amados irmãos, do que a falta de comida, bebida e vestimenta para todos. Porque não há o suficiente? Não, porque o homem é mau. Não é porque não há o suficiente. Veja bem, Deus disse, agora você vai ter que trabalhar para sobreviver. Agora a natureza não está inteiramente à disposição, mas Deus não disse, eu vou privar você dos necessários para a sobrevivência. Tanto é que Deus, o próprio Jesus disse, nós acabamos de ler aqui, que Ele alimenta os corvos e as aves dos céus, que valem menos para Deus do que o homem. Então Deus não ia mudar essa situação. E a verdade está aqui nas estatísticas. Eu coloquei aqui no esboço, estatísticas da ONU. Hoje existe do que é produzido de alimentos, tranquilamente sustentaria toda a humanidade. Existe aí uma ideia levantada por alguns setores que são movidos pelo espírito do anticristo, que diz o seguinte: o mundo precisa controlar a natalidade, porque senão, se não houver controle da natalidade, todo mundo vai morrer de fome. Como se não morressem 7 pessoas de fome por minuto. Mas vai morrer de fome, é preciso controlar a natalidade. É por isso que tem movimento gay, é por isso que tem movimento pelo aborto, pela eutanásia. Qual é o sentido de todos esses movimentos? É que nasça menos gente. É esse o objetivo.
nascer menos gente. Querem liberar a eutanásia, que é para matar mais gente velha, para não ter doente nem velho. E querem movimento gay, que aí não nasce ninguém. Esse é o trabalho desses movimentos aí, que os Lindbergh, o Clube de Roma, essas políticas que estão em ação no mundo, é visando o controle da natalidade. Porque eles dizem que para o mundo melhorar, tem que ter menos gente. Só que a gente olha aqui, por ano, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos são jogados fora, são desperdiçados. Mais de 50% do que é colhido não é consumido e não está passando fome metade da humanidade. Então, 50% da colheita é jogado fora, isso tanto em país rico quanto em país pobre, e não tem metade da população passando fome, é sinal que tem alimento mais do que suficiente para alimentar o mundo. Então Deus está fazendo a parte dele. Deus está fazendo a parte dele. Seja com as mudanças climáticas, seja com secas, com inundações, Deus está fazendo a parte dele. Ele providencia o necessário. Mas por que 7 pessoas morrem de fome por causa disso? Apesar disso, porque o homem é mau e ele não distribui os alimentos para as pessoas. Muito crente, viu, amigo internauta? Muito crente joga comida fora. É um grave pecado, irmãos, a gente jogar comida fora, deixar a comida estragar, quando podia dar para alguém que precisa. Pois não, irmão? Eu quero dar um exemplo. Eu trabalhei como agente de segurança penitenciária no Carandiru, onde tinha 9.500 detentos. Depois acabou o Carandiru, eu fui trabalhar no CDPs, que é uma penitenciária menor. Lá tinha 2.200 detentos. E todos os domingos, sábado e domingo, vinha comida normal, tudo durante a semana. Só que o preso, durante o sábado e domingo, a família dele vem visitá-lo, e eles não comem a comida que o governo dá, e prefere a comida que a mamãe, que a esposa, que a amante, enfim, os parentes trazem. Resumindo a história, era jogado todo sábado e todo domingo 1.000 marmitex no lixo. E um dia faltou comida para mim, e eu disse pro chefe, olha, eu cheguei não pude sair para almoçar e não tem comida. Ele disse assim, vai ficar assim mesmo. Eu falei, como? E a comida que o bandido realmente não quis? Tem 1.000 marmitex que vai pro lixo. Ele disse, mas do preso não pode pegar, mas vai pro lixo. O senhor vai dar para alguém? Também não pode dar, vai pro lixo mesmo. E eu peguei uma marmitex daquela e abri para ver por curiosidade. Arroz à la grega, com salada de couve, cozido, e 2 subcoxas de frango dentro. Eu falei, meu Deus, isso vai pro lixo, chefe? Vai pro lixo. O governo não quer que dê para os pobres. É preferível ir para o lixo do que distribuir para quem tem fome. Eu vi um exemplo lá na cadeia. O governo faz isso. Faz isso. O senhor está falando a verdade. Isso é um dos órgãos, né? Não só é em princípio, não. É nas empresas lá onde eu estou trabalhando atualmente. Cerca de 45 marmitex vai fumar. Quando chegar para casa, eu posso levar o dela. Pastor Caramba, Pois não. eu gostaria de só lembrar esse negócio do marmitex, porque eu já trabalhei no distrito policial com esse marmitex. E é o seguinte, infelizmente o marmitex é uma questão de propriedade. O dono dele é o preso. É o direito dele, porque você não pode, infelizmente. É ele que está jogando fora, não é o governo. Mas eu conheci um médico cubano radicado aqui no Brasil. Vocês sabem que o médico cubano, ele ganha por mês o equivalente a $150, certo? Faz as contas mais ou menos quanto ganha um médico em Cuba. E esse médico cubano, eu conheci ele uma vez no laboratório farmacêutico, convidou alguns ortopedistas, entre os quais esse médico, e eu estava lá para um jantar, numa churrascaria famosa aqui. E eu notava que o homem comia carne numa
voracidade assim, e mais carne. Vinha um espeto e quero mais. E a gente olhava para aquele coração, né? O coração ali, põe no coração. Você dava cupim, qualquer coisa. Qualquer carne que aparecia, ele aceitava. E ele conversou que em Cuba a carne é escassa. E ele falou que o que mais deixou ele perplexo aqui no Brasil é comida no lixo. Ele falou que em Cuba você pode achar tudo no lixo, menos comida. E aqui no Brasil às vezes um feijão, a mamãe prefere jogar fora às vezes, né? Isso não é família rica, não. É um hábito nosso. Não, eu lembro do nosso saudoso irmão Azul, Passandani, e ele conta que vieram os professores do Oswaldo, né, que é o filho dele, que é catedrático na USP, meteorologia, e ele fez doutorado lá no Canadá. E vieram os professores dele para um congresso aqui em São Paulo. E o irmão Azul sempre contava isso, que eles foram buscar esses professores lá no aeroporto de Cumbica. E no caminho eles falaram assim: antes de ir para a casa de vocês, nós queremos conhecer uma favela. Aí eles falaram: mas tanta coisa, tá bom, eu quero conhecer uma favela. E tinha aquela favela aqui que paga todo mundo, né? Então eles passaram: tem uma favela aqui, queremos ver. Aí ficaram 1h30 andando pela favela. Aí entraram de volta no carro. E aí, o Azul, né, o filho dele, Oswaldo, falaram assim: olha, o que vocês acharam da fazenda e tal? Nós já entendemos tudo. Ele falou: por que entendemos tudo? Nós nunca tínhamos, e nós não entendíamos, por que o Brasil, com tantos recursos naturais, era um país pobre. Agora nós entendemos. Porque vocês jogam comida no lixo. Isso eles foram numa favela. Eles falaram assim: numa favela, pessoas vivendo em situações subhumanas, e a gente viu aí uns dezenas de lixos com comida jogada fora. E você, Oswaldo, você sabe que nós lá no Canadá quase não temos recursos naturais, nós temos um frio intenso, e você sabe que você nunca viu, eu sou professor de uma universidade do Canadá, dos países mais ricos do mundo, mas nós comemos as cascas das coisas, porque nós não temos abundância. Por isso é que vocês são pobres que jogam comida no lixo. Não é? Então, pois não, irmão. Tem um problema sério nesse negócio de comida. Eu trabalhei em empresas grandes, né? Mesmo que tenha comida sobrando, não pode ser dado, porque tudo que acontecer com essa comida vai ter problema a empresa que deu. E se o governo fosse diferente, se as leis fossem diferentes, as empresas dariam isso com bom gosto, mas não dão porque já houve problema. É verdade. E o cara pode inventar problema, porque ele vai receber um dinheirinho, vai receber uma granazinha, então a sem vergonhice vem de baixo para cima, de cima para baixo. Mas é a maldade da estrutura. A estrutura social, ela é maldosa, ela é pecaminosa. Daniel, você queria falar? Não, no hospital é a mesma coisa. A comida, o paciente, nem que o paciente comeu um pouco, não, a comida não foi nem tocada para o paciente, eles jogam fora. Já vi a situação do acompanhante do outro que está sem comida, mas eles têm recorde, jogam fora, e não foi tocado. Porque se tivesse comido e deixa tudo bem, mas não foi tocada a comida. Então é estrutura, os irmãos veem? É um drama social. Então a fome não pode ser imputada a Deus. A gente ouve muito ateu, que é ator, né? Dizendo assim: se Deus existisse, as pessoas não passariam fome. Só que Deus faz a parte dele. Nós é que não fazemos a nossa. Então a fome não pode ser imputada a Deus. Deus, como diz a palavra, ele se encarrega de nos dar o alimento. Agora, a estrutura pecaminosa da sociedade do homem impede que os homens possam ser atendidos por essa providência divina. Então, o homem pode passar fome, mesmo que seja justo. Nós já falamos aqui de Abraão, que passou fome, mas nós temos outros exemplos. Isaac passou fome, Jacó passou fome,
Elimeleque e sua família também passaram fome. E a Bíblia não diz que eles eram pecadores, que eles estavam sendo amaldiçoados por Deus. Não. Eles passaram fome. Então é impossível que o justo passe fome. Não é impossível isso. Então, cuidado, porque no nosso textual está escrito assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E aí vem os teólogos da prosperidade e dizem: está vendo? Se o justo passar fome é porque tem pecado, não é justo. Davi disse que nunca teve um justo que passou fome. O próprio Davi passou fome. O próprio Davi passou fome. De uma hora para outra ele teve que sair pela janela da casa dele com a roupa no corpo. Chegou para o sumo sacerdote Emelec e falou: tem algum pão aí? Aí o Emelec falou: não tem, só tem o pão da composição. E dá para trocar. Pão seco aí de 7 dias, né? E trocava de 7 dias, é o 7º dia. Não é lícito você tomar, mesmo que você não tenha tido contato com mulher. Não tenho contato com mulher nenhuma. Então, até porque a mulher também já me jogou pela janela. Não é? Então ela avisou para ele que ia morrer, que o pai dele aqui ia matá-lo, e com ele não foi. Só mandou ele pela janela embora. Não é? Então, ele falou: mulher, agora tem aí, mulher, já perdi. Aí ele falou: então tá bom, já que você não tem contato com ela, aí comeu, ainda tem que distribuir com os moços que estavam com ele. 7 pães só da proposição. Então, se Davi dissesse: nunca vi o justo passar fome, é mentiroso. Não é isso que está escrito aqui. Está escrito que nunca vi um justo desamparado. Paulo disse: eu aprendi a ter fome. Como disse o doutor Alexandre, muito bem mencionado no versículo. Mas ele não disse: eu fiquei desamparado. Deus supriu a necessidade. Mas fez ele aprender a passar fome. Então, o justo pode passar fome. Foi porque Davi não disse que ele nunca viu um justo pobre, ele seria mentiroso. Ele mesmo teve que comer pão da proposição. Então, só que ele disse: eu nunca vi um justo desamparado. É diferente. E ele também disse: nunca vai existir. Ele disse: eu nunca vi. Não é? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Amanhã, forçar, mostrar para as pessoas que o fato de passar fome não é fruto de ser pecador, de ter se desviado. Não! Abraão passou fome, Isaac passou fome, Jacó passou fome, Elimeleque passou fome, Davi passou fome, Paulo passou fome, Jesus teve fome. O doutor Wilson está completando o versículo, que diz: nem a sua descendência mendigar o pão. Eu entendo aí que o servo de Deus não mendiga. Se está passando dificuldade, ele ora. Mas não vai estender a mão à caridade pública. Porque ele sabe que Deus pode suprir. Exato. Porque, inclusive, essa expressão mendigar o pão, a expressão no original hebraico quer dizer buscar a solução do pão. É isso que esse mendigar quer dizer no sentido original. É buscar, procurar o pão. Então, o crente, ele busca em Deus a solução. E é aí que vem a diferença. O crente tem toda essa estrutura. Exato. Toda essa estrutura. E aí que vem a diferença. O problema não está em passar fome. O problema está em reagir como eu reajo quando eu estou passando fome. Aí que está o problema. Abraão, nós vimos aqui. Eu já estou apurando. Abraão, ele reagiu mal à fome. Aqui está uma das falhas de Abraão. Quando havia fome na terra, o que ele fez? Ele desceu ao Egito. Ele reagiu mal, ele não confiou em Deus. Ele foi mendigar o pão, ele foi buscar o pão. E lá no Egito, o que aconteceu? Não fez nenhum altar a Deus, mentiu, quase perdeu a mulher, saiu de lá rico, irmãos, mas envergonhado. Faraó o expulsou de lá. Vai embora. Esse é o problema. Quando a gente passa fome, como é que a gente reage? Corre para o Egito? Desce para o Egito? Jacó também fez isso, né? Também. E em cima disso, teve o cativeiro egípcio. Exatamente.
inicial, aquela esposa do profeta que havia morrido, ela pede vasilhas, mas vasilhas vazias. Quem dá o mantimento dentro da vasilha é Deus. Então ela tinha respeito entre os vizinhos para pedir isso, as vasilhas, os vasilhames. Mas quem enche o vasilhame é Deus. É Deus. Então, Abraão reagiu mal. Outro que reagiu mal foi Elimeleque, o marido da Noemi. A gente conhece muito a história da Noemi. E o Elimeleque nem famoso ficou, porque ele reagiu mal. Houve fome na terra. Está lá em Ruth, capítulo 1. Ele puxou o carro. Foi embora para onde? Para a terra de Moab. Não, os moabitas não podiam nem entrar no átrio do tabernáculo. Era um povo que Deus tinha amaldiçoado. Por causa dos problemas que os moabitas causaram com Israel no deserto, aquelas mulheres moabitas, o rei de Balaque que declarou a maldição do povo. Então os malditos. Então era um lugar que o filho de Israel não podia ir. Mas ele não estava preocupado, ele estava preocupado com o pão. E ele foi para lá, uma terra inimiga, seus filhos ainda casaram com moabitas, que também não era permitido pela lei, e ele até arrumou o pão, mas morreu ele, morreu o filho, morreu os 2 filhos, e deixou a mulher desamparada lá. O que adiantou? Porque a da Noemi veio com uma mão na frente e outra atrás. Não foi? De volta. E ainda quando chegar, falou: Noemi, chegou, não me chame nem Noemi, me chame Mara. Porque Noemi queria dizer agradável, e Mara quer dizer amarga. Porque eu saí daqui, havia fome na terra, mas eu estava bem, eu era agradável. Agora eu voltei amarga. Por quê? Porque reagiu mal à fome. É que Deus tinha de infinita misericórdia pela confiança de Ruth. Ruth acabou se dando bem, né? Ganhou uma alma. Ganhou uma alma, né? Mas Foi Noemi que ganhou. Noemi que ganhou, não foi o Elimeleque, não. Não só isso, da descendência de Ruth veio até Jesus. Até Jesus. Mas por causa da Ruth, né? Agora, como Isaac reagiu à fome? Irmão, dá licença um pouquinho. Pois não. Que exemplo de sogra foi essa Noemi, não é? É verdade. As noras estavam tão apegadas a ela que vão dizer: eu morrerei onde tu morreres. Não foi exemplo de sogra, na hora que foi a Ruth, né? Mas ela amava a sogra, porque se amava porque a sogra lhe deu motivo de ser amada. Exatamente. Vamos ver lá em Gênesis 26. 1 e 2. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. 3 também, 3 e 4. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Nova fome em Canaã. Isaac já foi até onde estava Abimeleque. Abimeleque morava na terra de Canaã. Ele era rei dos filisteus. Era a terra de Canaã. Então ele não foi para o Egito. Mas Deus já apareceu para Isaac e falou: não faça como seu pai, por favor. Não faça como seu pai. Fica aqui na terra e eu vou te abençoar. Irmão, se eu sou Isaac, eu falo: que eu não vou ficar aqui? Vai chover? Deus não disse que vai chover. Deus disse que não, Deus disse que eu ficava. Mas meu pai foi lá, ficou até rico no Egito. Mas Isaac confiou em Deus. Olha o que ele fez. Versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. Não houve confiança em Deus. Não chovia, terra seca. E ele semeou. Ele confiou em Deus. E aí, a Bíblia diz que ele semeou naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoou. Tem uma turma
por aí usando esse versículo para ganhar dinheiro. Faça com Abraão, semeie e vai vir 100 vezes mais. Ele semeou porque Deus mandou. E esse semear, irmãos, é literal. Era o trabalho dele. Ele era agricultor, ele foi semear. Por quê? Porque Deus providencia, Deus abençoa, mas não dispensa o trabalho. Não tem lugar para vagabundo. O primeiro vagabundo que a Bíblia diz era Caim. A própria viúva teve que ter o trabalho de buscar as coisas. Deus não dispensa o trabalho, irmãos. Isaac confiou em Deus, fez a parte dele e Deus abençoou. Como é que eu devo reagir à fome? Eu devo reagir à fome, primeiro, buscando a orientação de... Segundo, não dispensando o trabalho. Você está desempregado? Vai procurar emprego. Deus vai abrir uma porta. Agora não fique esperando em casa. Só se Deus mandar alguém aqui para me dar um emprego. Senão, como eu conheci um irmão, que eu já falei aqui para os irmãos algumas vezes, que é um presbítero de uma cidade que eu trabalhei, e ele falava assim, pedia oração toda vez, por causa do emprego e tal. Aí os irmãos, compungidos, chegavam para ele: olha, estou precisando, a sua filha é um pedreiro muito bom, olha, está precisando de um tal lugar. Não, irmão, só se alguém for em casa me falar. Senão, não é de Deus. Até que um dia foi um cidadão na casa dele, aí ele também criou uma dificuldade para não trabalhar. Então esse aí não vai passar fome mesmo. E Paulo diz: quem não trabalhe, não coma também. Que coisa horrível. Eu lembro quando eu dava aula aqui na faculdade, um dia eu trouxe a Constituição da China. E mandei um irmão ler um artigo da Constituição da China. Ele estava falando sobre socialismo, comunismo, e o cidadão leu lá: quem não trabalhar não deve comer. Aí eu falei: o que vocês acham disso? Isso é uma coisa horrível do comunismo. Então eu falei: mas é a única parte da Constituição da China que está de acordo com a Bíblia. Essa parte aqui está de acordo com a Bíblia. Aí eu mandei ler lá: quem não trabalha não coma também. Está certo. Isso está certo. E Paulo não era comunista. Entendeu? Ruth, não sendo da linhagem, ela pede para que quem é da linhagem ficar em casa, ela vai colher onde ele já tinha colhido e colhe muito mais. Exatamente. No restinho, essa sobra que a gente está falando. Vai lá e colhe. Então, irmãos, Deus não dispensa o trabalho. Como foi que Deus disse? Do suor do teu rosto com. Então, se você está passando essa dificuldade, ficou desempregado, houve um imprevisto, está com a dispensa vazia, primeiro, peça orientação a Deus. Não desampara, mas Ele também não te dispensa de trabalhar. Quando o povo de Israel foi para o deserto, por ordem de Deus, lá não dava para eles plantarem, não dava para eles semearem. Então Deus mandou o maná, mas eles tinham que acordar cedo para pegar. E todo dia, quem dormisse um pouquinho mais, a hora que o sol saiu, o maná derretia. E só se pegava o maná o suficiente para aquele dia, com exceção da sexta-feira, que era do sexto do sábado. Quem fosse preguiçoso passava fome, porque também o pessoal só conseguia pegar o suficiente para comer naquele dia. Os comilões pegavam mais, que era o suficiente, e os que comiam menos, que menos. Era um negócio de Deus mesmo. Mas o maná não dispensou o trabalho. O maná não dispensou o trabalho. Outro exemplo interessante que nós temos é quando Jacó, não vamos ler aqui por causa do tempo, mas Jacó também, eu coloquei aí no esboço, ele não foi para o Egito, mesmo depois que José se fez reconhecer aos irmãos e foram buscar Jacó. Jacó foi a Beceba e orou a Deus. Aí Deus disse para ele: vai para o Egito, porque lá eu coloquei José para sustentar vocês. Mas ele não saiu, ainda estava no segundo ano da fome, ainda faltavam 5 anos. Mas Jacó não foi para o Egito antes de Deus autorizar. Que ele aprendeu com o pai, ele aprendeu, experiência. Ele já tinha penado muito. E quando ele chegou até o Egito, José disse:
Dize para eles que vocês são pastores, tal, porque são dominação do Egito, eles vão te mandar para a terra de Gósen, que era exatamente o lugar para onde eles foram trabalhar. Eles não foram para o Egito também para ficar ali comendo as custas do José. Eles não eram assessores parlamentares, como alguns aí, parasitas aí, que não fazem nada. Não é? Eles foram para lá para trabalhar. E duro. E duro. E depois, então, irmãos, Deus não dispensa o trabalho. Deus não dispensa o trabalho. E outra coisa, por que Deus fez todo mundo colher maná todo dia cedo? E todo dia, menos no sábado? Tinha um objetivo. O próprio Deus revelou esse objetivo. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Por que Deus deixou o povo ter fome? O povo de Israel ter fome. Até eles clamarem, reclamarem, Deus mandar o maná. Para que eles aprendessem que eles dependem de Deus. Às vezes a nossa despensa fica vazia, para que eu e você entendamos que quem nos alimenta é quem trabalha é você, mas quem alimenta é Deus. Porque às vezes a gente fica muito envaidecido. Já aconteceu comigo? Quem põe comida nessa casa sou eu! E não é você. Não. Você é quem trabalha. Mas quem põe o alimento é Deus. E se Deus quiser, você vai trabalhar e o patrão não paga no fim do mês. E daí? Ou você recebe assaltado e fica sem nada. Deus nos deixou passar fome para nós entendermos que nós dependemos de... Eu já te dou a palavra. E, segunda coisa, para a gente entender que a comida não é tudo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Foi assim que Jesus reagiu à fome. Quando o diabo apareceu para ele no deserto, Jesus teve fome. E então o diabo apareceu e disse: tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Às vezes Deus nos faz aprender a passar fome para nós entendermos que mais do que a comida e a bebida é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Na mão. Ô, professor Caramuru, as igrejas deviam incentivar o povo a ser voluntário. Eu fui trabalhar de voluntário e nunca imaginei que eu ia ganhar dinheiro e acabei ganhando dinheiro. Exatamente. É verdade. Então, nós vemos que a dispensa vazia, o homem não está, o justo, o salvo, não está livre dessa aflição. Deus dá o suficiente para o alimento. Mas é a maldade do homem que impede que todas as pessoas sejam alimentadas. Deus não deixa de fazer a sua parte. Mas Deus também não dispensa o trabalho na sua provisão. Nós temos que buscar a orientação divina e saber reagir a essa situação. Buscando a Deus e jamais dispensando o trabalho. O nosso Deus é um Deus que quer que nós saibamos que dependemos dele. Mas ele também é o Deus da multiplicação. Mas antes de nós vermos essa segunda parte da aula, eu vou dar uma oportunidade aqui para o professor Wilson, que ele pediu. Pois não, irmãos. Assim, pastor, eu passei 2 anos que eu mandava curso para todo lugar, ninguém me contratava. Mas nunca fiquei parado. E nos trabalhos eu sempre estive presente. Mas durante esses 2 anos, nunca faltou necessário para mim. Mas antes eu tinha para dar para quem estava necessitado. Exatamente. Então, foi até bom que o... Pode vir aqui, irmão Wilson. Foi até bom que o irmão Bispo precisou sair. Senão eu ia falar dele na frente dele aqui, ia ficar chato. Mas o irmão Bispo passou 2 anos desempregado.
dirigindo uma congregação e não recebendo nem ajuda de custo na congregação. Irmão Clóvis. Irmão Clóvis também. Irmão Clóvis também, é outro exemplo. E o irmão bispo jamais teve necessidade. Ao contrário, teve um episódio na igreja que ele dirige, que ele chegou um dia e precisava, a irmã da assistência social falou: irmãos, precisam trazer mais mantimento e tal, porque ficou insuficiente para os necessitados. E ele também não recebia essa promessa da igreja. Aí ele falou: irmãos, quem vai trazer e tal? Olha, eu me comprometo a trazer um pacote de macarrão. E ele já falou assim: eu vou fazer assim pela fé, né? Aí o filhinho dele, que hoje está com 8 anos, levantou e eu trago mais um. E aí, depois que o menininho falou, e o pastor falou, os outros irmãos se manifestaram. E aí ele foi para casa. E era para a noite, era no domingo de manhã, e era à noite que tinha que levar. E ele falou: e agora, né? Já está difícil de arrumar um, agora tem que arrumar dois. Aí quando ele chegou à casa dele, e ele estava lá pensativo como ia fazer, batendo na porta dele. Ele foi atender, um irmão disse: olha, Deus mandou vir trazer isso aqui para você. Mandou uma compra grande e tinha 5 pacotes de macarrão. Saúde os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu pedi essa oportunidade para o professor Caramuru. Não vou mudar de assunto, é claro. Porque na lição passada foi o caso da viúva, né? E nessa que a despensa vazia. Agora é o seguinte: como é que entender essa despensa vazia? Porque nós abrimos a geladeira, tem 1 litro de leite, tem meio quilo de tomate, tem um monte de coisa lá, mas não está entupida até em cima. Aí você olha assim e fala: está vazia. Então o que é vazia? Parece que aqui, por isso que tinha razão lá aquele versículo: nunca vi o justo, né, mendigar o pão. Porque para mim, mendigar o pão é passar a vida inteira pedindo esmola. Não é o momento. E isso ele nunca tinha visto mesmo. Eu acho que nós, crentes, tendo fé, nunca vamos passar isso. Então aqui essa viúva, o que ela disse para o profeta? O profeta falou: o que você tem em casa? De imediato ela falou: nada, não foi? Nada. Depois ela disse: senão, então tinha alguma coisa, né? Tinha alguma coisa. E foi dando uma explicação. Jesus também, quando multiplicou os pães, parece que tinha lá 5.000 pessoas, né? É isso? 5.000 homens. 5.000 homens. No mínimo uns 15 mil. Uns 15 mil? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Tá bom. E sobrou quanto cesto? 12. Quanto que dá mais ou menos um cesto de pão? Acredito que vamos exagerar, 20 quilos. Porque o cesto era um balaio, né? Um balaio que uma pessoa pudesse levar. Não devia ter 50 quilos. Também nem era meio quilo. Talvez 10, 15 mil. E sobrou 12, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, que foi o pastor Caramuru disse, a questão da fome. Metade é jogado fora e outra metade cuida do mundo. Fora aquele que sobrou. Exatamente, é. Mas a pergunta é o seguinte: tinha 15 mil pessoas, se tivesse 100 mil pessoas, os 12 balaios ia dar para atender os 100 mil? Hã? Ia dar um leito? Ia tornar a sobrar os 12, né? Então, meus irmãos, eu passei essas semanas pensando na providência de Deus, e aqui vou comungar com o pastor Caramuru em número, gênero e grau, mais esse que existir, que eu estava dando uma olhada aqui nesse mapa e vi que o povo de Israel, na caminhada para Canaã, né? A terra prometida, tinha um caminho de 300 quilômetros, que foi o caminho que Jesus, Maria e José fez quando veio de Jerusalém até o Egito, né? 300 quilômetros, aproximadamente. Muito bem. Só que Israel andou 1.150 quilômetros. Maria, Jesus e José devem ter demorado mais ou menos
30 dias, estou exagerando, 25 dias para fazer essa viagem. O povo, 40 anos. Então eu fiz a seguinte conta. Numa das lições passadas, eu comentei com um irmão aqui que era 3 milhões de pessoas, né? Aí ele falou, não, onde você achou 3 milhões? Está escrito 600 homens. Mas é o que o professor ali disse. 600 homens. Então divide 600 mil, né? 600 mil homens. Mil homens. De 20 anos para cima, que era o que a Bíblia considerava. Lá os velhinhos não estão nessa conta. Os homens de atividade. Nem as crianças. Nem as crianças. Pega aí mais 600 mil mulheres, já dobra. Pega. Quantas pessoas tinha uma família? Hoje tem 2, 3, né? Não esquecer da poligamia, né? Também. Então vai passar de 3 Na milhões. época agora que nem hoje, que tem no máximo 2 filhos. Né? Então eu fiz a seguinte conta, meus irmãos. 3 milhões de pessoas, hoje, pelas normas que nós temos aqui, uma pessoa usa 200 litros de água dia. Mas lá, eu duvido que eles tomam um banho todo dia. Difícil, né? Pela norma. 200 litros de água por dia uma pessoa usa. Considerando tomar banho, a comida, lavar roupa, tudo. É norma isso. Então eu acho que lá, pelos problemas que tinham, acredito eu que eles usavam no máximo 50 litros de água por dia, porque menos do que isso começava a ficar difícil, né? Porque era no deserto. Era muito calor, tal, etc. Então dá 150 milhões de litros de água por dia. Pode ter sido uma cidade. Os caminhões de água que a gente vê passar aí na rua levam 10, 15 mil litros. Entendeu? Então você imagina, todo dia no deserto, 50 caminhões carregados de água lá. Da onde que vinha? Da onde vinha? Tudo isso. Faça a conta, uma pessoa come no mínimo meio quilo de comida, né? No almoço, outro meio quilo na janta. Vamos tirar café, tudo, 1 quilo por dia. Então precisava 3 milhões de quilos de comida por dia. Na época do maná, porque o maná não foi do dia que saiu até chegar lá, maná foi uma das providências de Deus. Mas ele, durante os 40 anos, foi maná de ponta a ponta. Né? Teve muitas coisas. Então eu começo a imaginar que Deus é provedor. E a gente fica aqui fazendo conta, mas que olha o que está escrito aqui. Irmãos, se fosse 30 milhões de pessoas, teria ido a comida. Não faz diferença. Não faz diferença. Se fosse 1 bilhão, uma China inteira que estivesse fazendo isso também não ia faltar. Doutor, quando Deus disse a Moisés, o povo vai comer carne, até ele se assustou. Ele falou, da onde você vai buscar carne para tanta gente? Aí é que está. Deus falou, Moisés, o meu braço encolheu. O que é isso? Está me estranhando? Isso que era quem? Moisés, que sentiu o poder de Deus na própria pele, né? Vê que Deus falou assim, agora você vai lá pro Egito como se fosse eu. Olha Deus fazer isso com o homem. Então ele sentiu o poder de Deus. Sentiu que era o poder de Deus. Professor, eu agradeço, mas eu gostaria que os irmãos tivessem a curiosidade de começar a fazer as contas da quantidade de roupa, da quantidade de sapato, de tudo que se usa durante 40 anos e ver o volume de coisa tão astronômico. Nós não vamos conseguir fazer essa conta. O sapato e a roupa não trocaram. Eles acompanhavam. Então, mas tá bom. Agora vou fazer uma pergunta. Nascia uma criança, cadê o sapato dele? Da onde aparecia? Aí ele colocava, que tamanho é o sapato da criança de 1 ano? Desse tamanhozinho? Aos 40 anos o sapato dele estava desse tamanho. Ele ia crescendo, a roupa ia crescendo também. No final a conta vai dar embaixo do seu total. Providência de Deus. Amém. E é isso. Pois não, uma pergunta de Francisco, a pergunta é qual é o valor justo que um pastor deve receber pelo seu trabalho para que sua dispensa esteja abastecida? Aí depende de cada lugar, não é? Viu, irmão Francisco? Aí depende de cada lugar. É o necessário para uma vida digna. Não é? Isso é aquele órgão DIEESE, né? Que ele sempre diz como deveria ser o salário mínimo, né? Que nunca é. É quem? Então talvez seja aí uma boa
uma boa linha, né? Essa aí do Diese, que varia de lugar para lugar. Mas é preciso ter uma vida digna. Nosso Deus, como disse o nosso irmão aqui, é o Deus da multiplicação. Isso a gente ouve muito por aí, né? Ele é o Deus da multiplicação. Ele é Deus da multiplicação. E ele é mesmo. Na Bíblia existem vários milagres de multiplicação. O milagre da viúva da Sarepta de Sidom, a viúva de um dos filhos dos profetas, aquela oferta que foi dada ao profeta Eliseu, aqueles pães que ele multiplicou, as duas multiplicações de pães e peixes que Jesus fez. Esses são os principais milagres de multiplicação que nós encontramos na Bíblia. E esses milagres de multiplicação, irmãos, trazem-nos algumas lições importantes. Nosso Deus é o Deus da multiplicação. Ele está pronto a providenciar. Agora, essas lições nos mostram que para Deus agir, Ele é poderoso para agir, mas esses milagres de multiplicação que estão escritos na Bíblia nos trazem algumas lições. Como nós devemos aguardar a multiplicação de Deus? Encher a nossa despensa que está vazia. Primeira coisa, primeira lição. Nosso irmão Wilson já falou. Nós não podemos desprezar as coisas pequenas. Deus multiplica. Agora quem é bom de matemática aqui sabe muito bem. 0 vezes alguma coisa sempre é 0. Então você tem que ter alguma coisinha. É o que a viúva disse: eu não tenho nada a não ser um pouco de farinha e de azeite. Então já não é 0. Já não é 0. E o profeta já falou: então faz para mim um bolo, que já tem o suficiente para fazer o bolo, e depois não vai faltar azeite nem farinha até que chova sobre a terra. Então já tinha um pouquinho. Porque esse aí, acho que esse pouquinho, a mulher não deu nenhuma importância. A mulher achou que era nada. Mas o profeta falou: aí que está a coisa. Porque ele já tinha vindo do Ribeiro Seco, já tinha saído lá dos corpos e irem dar comida para ele. Chegou porque uma viúva vai te sustentar. Ele chegou e viu que era aquela viúva. E quando ela falou: não tenho nada, ele falou: e agora? Mas quando ela falou: mais um pouquinho, é por aí que Deus vai agir. E aquela viúva dos filhos de profeta? O que você tem em casa? Tem uma pequena botija de azeite. Mas com certeza uma mulher era filha de profeta, então tinha um azeitezinho de unção, né? Devia ser aquele azeitezinho ali que sobrou. Aí o profeta falou: aí que está a solução. O homem de Deus e a mulher de Deus não despreza as coisas pequenas. Muitas vezes nós passamos necessidade porque nós não damos valor àquele pouquinho que restou. Mas também, quando veio aqueles pães que aquele homem deu para o profeta Eliseu, para ele comer, era uma oferta ao profeta para o profeta comer. Aí o profeta disse: não, manda pôr a mesa aí, chama todo mundo aí que está aí. Mas tem 100 pessoas, isso aí é só para o senhor. Ele sabia que o pouco era a providência de Deus. E quando aquele menininho foi levado por André a Jesus: olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Está brincando. Quer dizer, ele levou o menino até a presença de Jesus. Mas se não é a fé do menino, não só acontecia nada não. Porque se dependesse do André, não saía nada. Mas Jesus disse: então é esse pouquinho aqui que é suficiente. Não desprezemos as coisas. Se nós cremos que Deus multiplica, não se multiplica nada do zero. Por mais insignificante que seja o que você tem, é daí que Deus multiplica. Fala lá, mano. O mundo usa muita razão, né? Nem Deus usou a razão para abençoar a humanidade, Deus usou o amor. O amor, é verdade. Onde tem amor, surge as coisas. Exato. Segunda lição que os milagres de multiplicação nos dão: o pouco que nós temos, ele tem que ser usado conforme a orientação de Deus. Não adiantava a mulher ter um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha.
disse, faz um bolo para mim. E assim diz o Senhor, não faltará farinha nem azeite até que chova sobre a terra. Ela fez o bolo. Ela creu. Porque ela creu, por quê? Ela seguiu a orientação de... A mulher pediu os vasos emprestados. Não poucos ainda, disse o profeta. E ela começou a pedir vasos para todo mundo. E como disse nosso irmão, ela tinha um bom testemunho diante dos vizinhos. Porque os credores tinham ido na casa dela para pegar. E quando ela pediu emprestado, alguém disse, né, vou emprestar. Se ela não tivesse um bom testemunho, se ela não fosse uma pessoa honesta, não, ela vai pegar esse vaso e vai vender para arrumar dinheiro. Porque todo mundo sabia que o credor bateu na porta dela. Todo mundo viu. Não é uma cidade enorme. Eu me lembro bem quando eu trabalhava numa cidade aqui do interior, e eu tinha uma perua branca, assim, que estava serviço fora, e que pegava os bens penhorados na casa das pessoas para levar para vender. Então, quando alguém parava com aquela perua, a vizinhança toda sabia, o cidadão está devendo na justiça. Não é? Tanto que era terrível. Quando saía a perua, vinha um monte de gente que ele estava devendo para essas pessoas, já ia correndo lá para cobrar, porque sabia que estava em perigo no pagamento. Então, quando teve casa, até que a peruinha estava chegando, o cidadão já foi correndo pagar. Não é? Então, todo mundo sabia que aquela, mas ela possuía um bom caráter, uma boa imagem, uma boa reputação, e todo mundo emprestou. Todo mundo emprestou. E ela fechou a casa, como o profeta mandou, e começou a... E depois que acabou o azeite, que acabaram os vasos, o que ela fez? Voltou para o profeta e perguntou o que ia fazer. O pouco nós temos que colocar nas mãos de Deus, pedir a Deus. A criança dela ajudava ela, o filho também tinha comunhão com ela. Tinha comunhão com ela também. Os dois filhos tinham comunhão com ela. Ajudavam ela nesse sentido. Né? Então, irmãos, não desprezar as coisas pequenas. Segundo, não seguir a orientação de Deus. Quando Eliseu mandou fazer a mesa, ele tinha recebido um lanchinho para ele, ele mandou fazer a mesa, o pessoal fez a mesa. Pôs a mesa, né? Sei lá, colocou na toalha, não sei, colocou os talheres, e o pessoal, não, cadê a comida? Não é? Mas ele seguia a orientação. E Jesus, quando pegou, deu graças, entregou para os discípulos e falou, o povo já está assentado, que Jesus mandou o povo assentar, e vão distribuindo. Se fosse eu, hein? Ele me deu um pedacinho de pão assim, vai distribuindo. Esse povo está com fome, eu vou dar o primeiro pedaço e não vai ter mais para ninguém. Vou apoiar do resto. Não, eles seguiram a orientação. Talvez assim, se fosse eu vou pensar comigo. Fechou o olho e começou. Aí já foi, continua na minha boca, né? Então, é seguir a orientação de Deus. Não podemos perder a comunhão com Deus. A despensa está vazia? Busque a Deus. Busque a orientação de Deus. Isso não é ir atrás de um profeta. Viu? Naquele tempo eles iam atrás do profeta porque não tinha o Espírito Santo. Agora eu e você temos o Espírito. Então busque a Deus. Deus vai te dar a orientação. Mas não? Posso contar um testemunho? Pode. Aconteceu com minha mãe. Ela foi visitar uma cidade de Formigas, Minas Gerais. E ela disse para o pastor, eu quero almoçar na casa da família mais pobre da igreja. Pois não. Aí chamou uma irmã bem pobre, de Antônia, que almoçou na sua casa. Mas, irmão, eu não tenho nada nem para nós. Então é lá que eu quero. E foi. E tinha um pouquinho de arroz, uma vez aquele fundinho de panela, só arroz, não tinha mais nada. Minha mãe saiu no quintal, pegou umas verduras, fez uma salada, um negócio, e orou. As pessoas iam tirando a comida e a comida ia subindo na panela. A família toda comeu, Deus abriu as portas para eles, conseguiram emprego, a família ficou bem de vida. Amém. É assim que Deus faz, irmãos. Deus ainda faz isso hoje. Terceira coisa que a gente aprende nos milagres de multiplicação. O pouco se torna o suficiente quando há divisão. Quando há compartilhamento.
mandamento. A multiplicação depende da divisão. Eu sei que isso racionalmente não tem sentido. Não é? A matemática não explica, mas Deus não precisa de explicação. Se aquela mulher não dá o bolo ao profeta, ia morrer de fome. Se Eliseu não dá aqueles pães que ele recebeu para os outros, todos iam padecer. Se os vizinhos não dão os vasos, emprestam os vasos àquela mulher, ela também não teria feito o milagre. O milagre depende da multiplicação, depende do compartilhar. É por isso que é mentira esses milagres de multiplicação para esses pregadores mercenários. Porque me dá, que Deus vai multiplicar. E ele não divide com ninguém. Por isso que não tem multiplicação nenhuma. Viu? É meu cara, um pão dá para uma pessoa, mas se dividir dá para mais de um. Dá para mais de um. Pois não. E o que nós temos visto é muito a filosofia do Quincas Borba, né? Ao vencedor as batatas. Ou a lei do Gerson também, né? No momento de necessidade, a tendência de cada um pegar o seu primeiro já e se mandar. Né? Não é? Nós lembramos também aqui quando Deus não teria saciado Samaria se aqueles leprosos não tivessem ido avisar. Eles começaram a comer e tal. E falaram, nós não fazemos bem. E eles foram até lá e contaram para o povo. Dia de boas novas. Dia de boas novas. Doutor Caramuru, quando aqui no Belém colocava a carne na travessa, o camarada colocava carne, colocava arroz por cima, e que falava, está faltando carne aqui no Belém. Exatamente. São essas coisas assim. Outra lição do milagre de multiplicação. A multiplicação não dispensa o trabalho. Já foi dito aqui hoje. A mulher teve que pedir emprestado, teve que despejar o vaso e depois teve que vender. Teve que vender, irmãos. Ela foi vender lá no mercado, carregar tudo aquilo lá. O profeta não disse assim, olha, agora que você fez essa multiplicação, aparece o comprador, compra tudo. Não, você vai para o mercado e vende. E o discípulo teve que ficar distribuindo um por um, tá? Um por um, até o fim. E olha quantas pessoas, 5 mil numa das oportunidades, 5 mil outros, fora as mulheres e crianças. E da pesca, né? Lança a rede. Lança a rede. Então Deus não dispensa o trabalho. O milagre da multiplicação não dispensa o trabalho. A mulher teve que fazer o bolo. Acabou de apanhar os granetos, teve que fazer o bolo. Não ficou assim pronto assim, não. Né? Então, a multiplicação não dispensa o trabalho. Outra coisa que o milagre da multiplicação, os milagres da multiplicação nos ensinam, é que Deus sempre está interessado em suprir as necessidades. Jesus, quando viu a multidão, ele teve compaixão. Eu não vou deixar esse povo embora assim por isso. Se dependesse dos discípulos, desperte, povo, desperte. Eles vão pelo caminho. Não é? Nós não temos nada a ver com isso. Não, Jesus teve compaixão. Jesus teve compaixão. O profeta se sensibilizou com o que a viúva falou. O Eliseu se sensibilizou com a fome dos seus amigos. Ele que recebeu a oferta, mas ele não vou comer, eu sou o profeta, vou comer e eles se virem. Não. Então nós temos que ver que Deus sempre está interessado em suprir. Outra coisa, não há milagre de multiplicação sem fé. A viúva creu na palavra. As pessoas que puseram à mesa creram na palavra de Eliseu. A outra viúva creu na palavra de Eliseu e foi pedir os vasos emprestados. E a multidão creu. E os discípulos pensaram que deve estar meio incrédulo, mas na verdade, quando Jesus mandou sentar e repartiu e mandou que eles distribuíssem, eles creram. Tanto que eles foram distribuir. Outra lição que o milagre da multiplicação nos dá é que Deus não tolera o desperdício. Fez o bolo para o profeta comeu, não jogou fora o bolo. E não faltou até que chovesse sobre a terra. O azeite parou de
multiplicar quando acabou o vaso, não derramou nada. E o profeta disse: vende, paga a dívida e viva do... Não jogue fora. Viva do resto. Também aquela comida que saciou os filhos dos profetas lá com Eliseu foi suficiente para todo mundo. E Jesus, quando multiplicou os pães, mandou recolher as sobras e reunir. Não mandou jogar fora. Para que nada se perca. Para que nada se perca, Jesus disse. E gozado, sobrou pão. Por que não sobrou peixe? Por que não sobrou peixe? Só sobrou pão. Porque se o povo fosse levar o peixe embora, ia estragar o caminho. Então o peixe não podia sobrar, não podia estragar, então não sobrou. Pão podia aguentar mais um pouco. Não desperdice. Eu gosto muito desses restaurantes que tem por aí, que eles cobram pelo desperdício. É bíblico. É isso mesmo. Não é? E por fim, o Salmo 37, não é? Que é o Salmo de onde está o nosso textual, que Tertuliano chama do espelho da providência. O Salmo, se a gente ler o Salmo todo, nós vamos perceber que o Salmo não diz que o justo não sofre. Bem diferente do que andam pregando por aí. O Salmo, ele diz que o justo, ele pode passar por necessidade, mas vale mais o justo do que as riquezas de muitos ímpios. O Salmo 37, versículo 16. Mas o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos. Então o salmista não diz que o justo vai ter uma vida regalada, mas ele diz que o pouco do justo vale mais do que a riqueza do ímpio, porque o pouco pode ser multiplicado se forem seguidos esses passos que nós dissemos. Se houver compartilhamento, se houver orientação de Deus, se não houver desprezo das coisas pequenas, se houver fé, se não houver desperdício, Deus multiplica o pouco do justo. O caminho do justo é confiar em Deus. É nesse salmo que existe o famoso versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas quem vai trabalhar é você. Você está certo. Próxima coisa que é interessante é que esse salmo é um salmo de Davi. E Davi passou necessidade. Mesmo antes de ser rei, como eu contei aqui, que de uma hora para outra ele acabou ficando com a roupa do corpo, teve que comer o pão da proposição. Mas depois que ele virou rei, estava no palácio, estava tudo bem, e o filho dele se revoltou, ele também teve que sair fugindo e também passou fome. Não tinha o que comer, estava com a roupa do corpo, com aqueles soldados fiéis dele, e aí apareceu o Ziba com o jumento. Se o saudoso irmão Walter estivesse aqui, ele ia tomar o resto do tempo. Porque ele ia falar do Ziba. Né? O Ziba que veio com aquele jumento, um monte de comida, contou uma mentira enorme, e Davi com fome, acreditou, deu tudo de Mefibosete para Ziba para poder comer. Que coisa feia, né? Que coisa feia. Mas aconteceu, porque estava passando necessidade. Então ele sabe o que é passar necessidade. Ele passou antes de ser rei, e já como rei ele também passou necessidade. Mas ele nunca deixou de confiar em... E esse salmo, que é o salmo da velhice dele, ele diz: Deus sempre providencia e provê o necessário. O justo pode ser maltratado, o justo pode passar necessidade, mas ele nunca é desamparado. Deus está sempre pronto a ajudar. O justo nunca está desamparado, pois vencerá seguindo a orientação do Senhor e jamais dispensando o trabalho. E para nós terminarmos, aquilo que nós já falamos aqui ao longo, o irmão Wilson já falou, o pastor José Serafim já falou, o que significa esse mendigar, não é? Esse mendigar é desejar as coisas dessa vida. O verbo no original é buscar as coisas dessa vida. E Jesus disse que os gentios, quer dizer, aqueles que não têm comunhão com Deus, os incrédulos, eles colocam como objetivo da sua vida
obter a comida, a bebida e o vestido. Quanto mais, melhor. E quanto mais para si, melhor. Mas o servo de Deus sabe que precisa dessas coisas. Precisa trabalhar para ter essas coisas. Mas o seu objetivo é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, a comida, a bebida e a vestimenta, vos serão acrescentadas. Deus sabe que nós precisamos comer. Deus sabe que nós precisamos sobreviver. Deus quer suprir as nossas necessidades. Deus é provedor. Mas busquemos primeiro a Ele. Porque tendo Deus, nós temos a provisão divina. Buscando as coisas desta vida em primeiro lugar, nós corremos o risco de não termos a provisão. Amém? Glória a Deus. Somos gratos a Deus. Nesta noite tivemos uma assistência boa. 67 irmãos e, curiosamente, não temos nenhum irmão que está aqui pela primeira vez. Menos que eu me engane, mas aqui não, pelo que foi anotado, não. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Não. Amém. Mas isso é um bom sinal, sinal que as pessoas estão vindo e ficando, né? Amém? Eu gostaria de, primeiro, pedir ao pastor Chagas que venha para a oração final e, tradicionalmente, o pastor Sena para a bênção apostólica final. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, o irmão Alessandro tem aí os DVDs, certo? Está aí com ele, os DVDs que os irmãos tiverem interesse. Mesmo os que ele não tiver, ele tem como providenciar aos irmãos. O irmão Alessandro também para os... Oi? Exatamente. Os irmãos que contribuem para o portal, o bispo deu uma saidinha, né? Isso. Mais o Alessandro está aí. Certo? Pronto para fazer a arrecadação. Amém? Amanhã aqui na sede teremos a ceia, então teremos a aula com o pastor Caramuru para todos. Teremos uma aula com o professor único. Certo? Mais algum aviso? Não. E, pois não, irmão? Eu queria pedir oração para minha filha, que ela fez um exame e foi constatado um nódulo no seio dela. E gostaria de pedir oração também pela minha mãe, que essa semana ela foi atropelada e pegou a clavícula. Deus providenciará que a igreja e os irmãos para a oração. Alguém mais quer um pedido de oração? Pois não, todos, né? Tá, bastante irmãos com oração. Vamos nos colocar de pé e o pastor Chagas para a oração final e o pastor Sena dará a bênção apostólica. Querido Jesus, pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Pedimos a unção na nossa mente, Senhor, para que entendamos com cuidado. Planilhe a nossa mente para que nós entendamos tudo isso que foi posto nessa noite para nós. No nome de Jesus Cristo, queremos pedir uma bênção especial para esses irmãos, ó Deus, que ministram essa palavra aqui para nós. Pedimos uma bênção sobre a vida desses que manifestaram, Senhor, o desejo de serem curados, de serem visitados por tua presença. No nome de Jesus, o Espírito de Deus que está conosco, abençoa os professores, abençoa cada um de nós, leva-nos em paz até os nossos lares. Isso nós te pedimos, ó Deus, confiante na tua palavra, e acreditamos, ó Deus, na nossa disposição de trabalhar para a tua casa, trabalhar para a nossa assistência, trabalhar, Jesus, para o teu reino. No nome de Jesus, despede-nos em paz. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos e todos digam amém. A dispensa está cheia lá fora, viu? Tem um lancinho lá dos irmãos.